Capítulo 33. A padaria escolhida por Nicholas era um daqueles lugares deliciosos, com pães, docinhos e biscoitos de todos os tipos decorando cada superfície do balcão e prateleiras, na área reservada para as mesas. O perfume de pão quentinho e café fresco aguçou meu estômago. "Como você encontrou esse lugar?" Perguntei enquanto ocupávamos uma mesa mais ao canto, com os pratos cheios. Diferentemente daquela vez no restaurante, Nicholas se sentou bem ao meu lado. O dono era amigo do meu pai. A gente sempre vinha para cá quando estava na cidade. "Está vendo aquele trincado no espelho?" Indicou a peça atrás dos cestos de pães. "Eu fiz aquilo com a bolada sem querer quando tinha 9 anos." Outra lembrança importante para ele, reparei. Nicholas parecia disposto a me mostrar seus segredos mais íntimos, além dos que revelara naquela madrugada. "E você era bom no futebol?" Puxei conversa, abocanhando um canole. "Não muito. Sempre fui melhor com as mãos." Subitamente, um lampejo invadiu minha mente. As mãos de Nicholas, grandes e quentes sobre minha pele nua, em toda parte. E então, a boca refazendo o mesmo percurso. A noite anterior ainda me parecia uma fantasia elaborada pela mente criativa de alguma romancista despudorada. Meu corpo estava dolorido pelas exigências de Nicholas e as minhas próprias. E ainda assim, eu não conseguia parar de sorrir, corar e me recordar de todas as coisas indecentes que ele havia feito comigo. E não conseguia encontrar nenhuma única gota de arrependimento. Não havia uma única célula em meu corpo que desejasse apagar aquela noite. E estava mais do que ansiosa para que o dia passasse logo e eu pudesse voltar para casa. No fim das contas, eu era capaz de não deixar a noite acabar, afinal. "Basquete é mais a minha praia", disse Nicholas, me arrancando do desvaneio. "Ainda joga?" Apanhando sua xícara, ele resmungou um aham, antes de sorver um gole de café. "Sempre que posso, ou se o Marcos está na cidade." Ele encontrou um bando de caras para formar um time. Às vezes um deles me empresta a cadeira e eu jogo também. "Vocês dois são muito próximos", observei. "Você e o Marcos." Seus joelhos quase batiam no tampo e precisou afastá-los para não derrubar tudo sobre a mesa. Acabei com um deles pressionado contra minha coxa, numa cena semelhante àquela que protagonizamos no avião. "O Marcos é um dos meus melhores amigos", contou ele absorto. "Uma das melhores pessoas que eu conheço. Fico feliz que ele tenha encontrado paz depois de tanto sofrimento. A Júlia salvou meu primo dele mesmo." "Mas você perdeu seu soldado", eu lembrei, evitando pensar na quantidade de mulheres com que Nicholas se envolvia. A negação podia ser uma bênção. Não sei bem como aconteceu. Nicholas se virou para ficar de frente para mim e, de alguma maneira, acabei com as pernas entre as dele. "Perdi." Envolveu as mãos na parte de trás dos meus joelhos, refletindo sobre alguma coisa. Sacudiu a cabeça rindo e apanhou seu bauru, me conta sobre os seus amigos. "Você conhece a maioria. É difícil manter qualquer relacionamento fora da Luri." Também comecei a comer, externando minha preocupação com Denis e Felipe, o quanto eu achava que eles combinavam e o problema que enfrentavam por conta das agendas. Falei de André e suas desventuras no Tinder, e que Gabriela se apaixonava com a mesma facilidade com que se desapaixonava, e muitas vezes era difícil acompanhá-la. Contei sobre Fabiola,
e o quanto eu estava preocupada com o casamento dela e de Alan. Eu ainda não confiava no cara. Confessei que não conseguia imaginar minha vida sem ela, apesar de todas as maluquices que ela inventava envolvendo a minha pessoa, e acabei mencionando a história da maçã. A Fabi é dessas que acha que dá para encomendar o amor. Mordi mais um canole, limpando com um guardanapo de papel um pouco de açúcar que se grudou em meu queixo. Aí ela cismou que a simpatia funcionou, que o Alan é o amor da vida dela e que você é o meu. Ela me atormentou tanto com essa história que eu quase comecei a acreditar que era mesmo. Que foi? Perguntei ao vislumbrar um lampejo prateado iluminar os olhos do oceano, de oceano. Tarde, muito tarde, me dei conta de que tinha dito a palavra que começava com A. Merda. Acreditar que a simpatia me trouxe um cara, não amor. Corrigi depressa. Meus dedos procuraram auxílio nas pulseiras, encontrando o couro frio do relógio. Servia. Eu não estou apaixonado nem nada. É claro que eu não estou. Nós só estamos curtindo. Isso nem é um namoro. Não que a gente necessariamente precise namorar para se apaixonar. Arf, cala a boca. Ok, acho que já tomei café demais. Então, lembrei que nem tinha provado ainda. Droga. Eu quis dizer, o açúcar. Comi muito açúcar. Comi muito açúcar de estômago vazio. Melhor tomar o café puro mesmo, ou café nenhum, porque às vezes me causa dor de estômago, e eu vou ter um dia bastante turbulento pela frente, com as mudanças do casamento de seu primo e tal. Enfiei o que restava do último canole na boca. Este canole é a coisa mais incrível do mundo. Sabia? Estendendo o braço pelo encosto da minha cadeira, ele se curvou para mim e abriu aquele sorriso que fazia flores desabrocharem em pleno inverno. O mês me dera depois de me secar com extrema delicadeza, logo que saímos do chuveiro naquela manhã. Sabia. Fogo azul consumiu sua íris, e desde a noite passada, e aquela madrugada e aquela manhã, eu sabia bem o que aquele brilho significava. A coisa mais incrível que já encontrei. Um arrepio delicioso me subiu pela coluna e foi se alojar em meu ventre. Uma distração mais que bem-vinda. Caso contrário, eu teria que enfrentar minha frase impensada e não sabia se estava pronta. Não ainda. Eu precisava falar com Fabi. Ela talvez tivesse um vislumbre do que estava rolando entre mim e Nicholas, já que eu falhava em entender. Queria lhe contar que ele havia dito coisas que mexeram comigo e perguntar a ela se alguém já a tirara do ar apenas com um beijo. Desejava ouvi-la blasfemar assim que eu contasse que Nicholas tinha me feito chorar de um jeito maravilhoso. Já tinha acontecido com ela. O que aquilo significava? Mas as palavras duras que ela me dirigia na manhã anterior ainda lapejavam em meu peito e todo o meu contentamento murchou. Não quero ir trabalhar, admiti com um suspiro. Nenhum adulto que se preze quer. Nicholas deu risada, voltando a comer. Ele não tinha entendido. Eu não quero ir trabalhar porque ontem eu discuti com a Fabiola. Ela disse coisas que realmente me magoaram. Confessei, brincando com a pulseira do relógio em meu braço. Meu comentário surpreendeu. Eu também estava abismada. Não sei de onde aquela confissão espontânea saiu. Eu não dividia aquele tipo de coisa com ninguém, exceto com Fabi. Ainda não estou pronto para falar com ela. Só que não falar com ela também dói, concluiu suavemente, acariciando meu rosto. Não sei que rumo seus pensamentos tomavam,
mas pelo véu obscuro que apagou a luz em seu olhar, não era um bom lugar para se estar, concluí. Fosse lá o que o atormentava tanto, pensei que ele guardaria para si mesmo. No entanto, Nicholas parecia empenhado em me mostrar tudo o que havia dentro de si. Eu briguei com o meu pai, um dia antes dele ter um infarto. Contou os pensamentos a quilômetros de distância. A gente andava se desentendendo bastante nos últimos tempos. Foi uma bobagem que eu fiz um trabalho e caí na besteira de contar para ele. O engraçado é que não me lembro a última coisa que ele me disse. Já tentei puxar pela memória 1 milhão de vezes, mas não consigo. Só me recordo das últimas palavras que ele ouviu de mim. Algum dia você vai me deixar em paz, pai? Citou em uma voz sem vida. Queria que a última coisa que ele ouviu de mim fosse diferente. Meu coração ficou do tamanho de uma semente de morango, tomando cuidado para não bater o cotovelo na xícara sobre a mesa. Me estiquei para tocar seu queixo áspero. Mas ele sabia, Nicholas. É claro que ele sabia disso. Você não pode se culpar por uma coisa sobre a qual não tinha nenhum controle. Não pode deixar a culpa te destruir por dentro como... Mordi o lábio inferior, surpreso com minhas próprias palavras e a direção que tomavam. Como você tem feito, completou a meia voz. É muito diferente. Eu me encolhi soltando seu rosto. Não, Mel, exatamente igual. Contrapôs com intensidade, apertando minha coxa. Eu não sabia que meu pai ia nos deixar pouco depois de brigar com ele. Você não sabia que o idiota ia assumir o volante do caminhão depois de secar uma garrafa de cachaça. Você não pode me dizer para não me sentir culpado sobre algo que eu disse se você mesma se condena por uma coisa que estava totalmente fora do seu alcance. Meu estômago vagou para a entrada da padaria, suas palavras espiralando dentro de mim, feito um redemoinho, porque Nicholas não podia estar certo. Mas e se? E se ele tivesse alguma razão? E se ao escolher atirar o carro contra o ônibus, evitei que o caminhão nos acertasse em cheio? E se em vez de ter destruído mamãe, eu a tivesse... E se eu não fosse a vilã daquela história? E se fosse assim, o que mudaria? Mamãe continuaria a não se lembrar de nada. Suas memórias recentes iam continuar se apagando a cada vez que a vida lhe distraísse. Nicholas tinha razão em uma coisa. Eu ainda a tinha. Não importava de que maneira, nem se ela não se lembrava do último presente que lhe dei no Natal, que eu havia sido promovida. Eu ainda podia ligar para ela sempre que a vida ficava pesada demais. Ainda tinha seu amor, sempre teria. Alguém acenou na entrada, me arrancando do turbilhão de pensamentos. Marcelo, verifiquei, parecendo contente ao se aproximar da nossa mesa. Que bom te encontrar, Melissa, ele foi dizendo, esfregando a barba. Eu queria te ligar para marcar o nosso jantar, mas você esqueceu de me dar o seu telefone. O olhar de Nicholas disparou para Marcelo e juro que vislumbrei ali uma pitada de irritação. Puxando a cadeira, Marcelo franziu a testa para a cara fechada de Nicholas, avaliando de relance minhas pernas encaixadas nas dele, sua mão em minha coxa, minhas bochechas incendiadas. É claro, gemeu desanimado. O que você está fazendo aqui, Marcelo? Exigiu Nicholas com cara de poucos amigos, soprando seu café antes de tomar um gole. Você falou tanto deste lugar que eu fiquei com vontade de conhecer. Marcamos a reunião aqui. Não chegou a ver a minha mensagem? Não, eu estive um pouco ocupado ontem à noite. Ele me espiou por sobre a borda
da xícara e piscou. Pura sorte estar aqui, hein? Observou Marcelo, antes de algo na entrada lhe chamar a atenção e ele acenar. Eu me virei a tempo de ver Amanda, iluminada tal qual uma árvore de Natal, ao fixar os olhos em Nicholas. Demorou um segundo a mais para notar minha existência. Sua expressão derreteu. Não sabia que você traria alguém para a reunião. Ela forçou um sorriso ao ocupar a cadeira ao lado de Nicholas. Arranjou uma assistente? Não. Abaixando a xícara, Nicholas sacou a carteira e depositou o dinheiro ao lado do Pires, sob o olhar estarrecido da moça. Não vim para a reunião, Amanda. Meu expediente começa daqui a 40 minutos e eu vou aproveitar a liberdade enquanto ainda posso. Preciso levar a Melissa para a agência agora. Ele ficou de pé. Meio sem jeito, fiz o mesmo. Eu não me importo de pegar um ônibus, garanti a ele, mas eu me importo. A Morena cruzou os braços, fulminando Nicholas. Sério, Nick? Vão escolher os novos CEOs na segunda-feira. Precisamos traçar uma estratégia para que todos nós tenhamos uma chance. Estou decepcionada. Pensei que você soubesse quais são as suas prioridades. E eu sei. Vejo vocês no escritório. Ele me pegou pela mão e começou a me conduzir para fora do restaurante. Tropecei meus próprios pés para acompanhá-lo e tive de segurá-lo pela parte de trás do paletó para que ele percebesse que eu tentava pará-lo. Eu realmente não me importo de pegar uma condução, Nicholas. Assegurei a ele. Você devia ficar, parece importante. Isso também é. Apertou meus dedos. Eu queria bater nele por ser tão estúpido e depois beijá-lo por ser tão adorável. Comovida, examinei nossos dedos entrelaçados, os meus finos e pálidos, os deles bronzeados e largos. Tudo bem? As íris azuis indagaram, tomados pela reserva. Estava? Não era a primeira vez que Nicholas segurava minha mão, mas estávamos diante de conhecidos. Dele, pelo menos, não parecia algo que duas pessoas estavam apenas não deixando a noite acabar. Fariam. Mas o toque, pele com pele, parecia tão certo, por isso engoli os meus receios um tanto trêmula, admito, e fiz que sim, dando uma última espiada na morena irritada que discutia com um aparvalhado Marcelo. Amanda parece bastante focada na carreira, comentei ao chegarmos à calçada. Nicholas me puxou para o lado para dar passagem a uma senhora que passeava com seu chihuahua. Parece bastante competente também, além de muito bonita. Ela é tudo isso. Não sei que resposta eu esperava. Não parecia existir outra, afinal. Amanda era mesmo linda e devia ser competente, pelo que pude perceber na apresentação da Brasitécnico. Nicholas sei lá, podia sofrer de cegueira momentânea sempre que estivesse perto dela. O tráfego era intenso àquela hora da manhã, e mesmo escolhendo um trajeto alternativo, ficamos detidos no engarrafamento. Mas meus pensamentos continuavam naquela padaria e no que Amanda havia dito. Decidiriam quem ocuparia os cargos de CEOs na unidade da Brasitécnico em Palo Alto na segunda-feira. E Nicholas tinha grandes chances de ficar com um deles. Metade de mim torcia para que ele conseguisse e a outra, bom, ainda não sabia ao certo por que resultado rezar. Ainda estava perdido em pensamentos quando Nicholas encostou o carro a 20 metros da entrada do prédio da Lurie. Em vez de se despedir e ir para o trabalho, ele desligou o carro e desceu para abrir a porta para mim, todo gentil. Fomos diminuindo o ritmo ao nos aproximarmos do prédio, relutantes em nos separarmos e voltar para o mundo real. Como é trabalhar com a ex? Eu me ouvi indagar.
Ele me admirou meio surpreso. Ergui os ombros. O Marcelo me contou que você e a Amanda namoraram. E foi antes ou depois dele te chamar para sair? Estreitou os olhos. Por que você não quer me contar a sua grande história de amor? Apertando os lábios, ele me puxou para o cantinho da calçada, nos tirando o caminho dos mais apressados. Não é a minha grande história, Mel. Só uma história, explicou relutante. Luzes de alerta em todas as cores espocaram em minha mente. Foi tão ruim assim? Ah, meu Deus, já sei. Ela te flagrou na cama com outra mulher. Chutei. Ruguinhas se formaram no cantinho de seus olhos. Não. Tudo bem. Então você a flagrou na cama com outro. Não. Com outra? Corrigi, empolgada, embora o jeito que a moça se portasse perto de Nicholas desmentisse minha teoria. Mas nunca se sabe. O amor não tem sexo definido. Ela hoje vive feliz com a namorada nova. Eu gosto bastante dessa alternativa, agora que parei para pensar. Eu a flagrei na cama do meu colega de quarto. Ele coçou uma sobrancelha com o polegar e se recostou à fachada revestida de granito do prédio vizinho ao que eu trabalhava. Eu a conheci no primeiro dia de faculdade. Estávamos no mesmo curso, mas só nos envolvemos no último ano. E foi intenso? Acabei rindo, mas a verdade queria me encolher em posição fetal, porque tinha que ser a mulher mais linda que eu conhecia pessoalmente a tocar o coração de Nicholas. Por que, meu Deus? Muito rápido, assentiu. Eu estava apaixonado, pensava que ela também. Aí, um dos fins de semana em que eu fui para a casa dos meus pais, bateu saudade dela e resolvi retornar ao campus um dia antes. E a encontrei na cama do meu colega de quarto. Nós terminamos e seguimos por caminhos separados todos esses anos, até nos reencontrarmos na Brasitécnico no ano passado. Tá. Em minha mente, vi Amanda se debruçar sobre a mesa para ele lhe entregar algum documento. O botão da camisa mais aberto do que pediria, a etiqueta profissional, exibindo seus atributos a Nicholas em uma oferta descarada. E era por isso que eu não queria te contar. Soltou um suspiro, exacerbado, se endireitando. Essa sua mente criativa está inventando 1 milhão de cenários que não existem para uma história que acabou tem 7 anos. Eu não estou criando cenários onde ela te arrasta para uma sala e arranca sua roupa, coisa nenhuma. Mordisquei a unha do polegar. Por que eu faria isso? A gente nem namora. Eu só estou surpreso que você a veja todo dia e, não fique todo mexido. Apoiando uma das mãos na parede atrás de minha cabeça, ele se inclinou para mim. Eu prometi que não ia mentir para você, e não estou mentindo agora. Amanda e eu acabamos de vir. Eu a vejo como uma colega de trabalho, muito competente, só isso. E só para você saber, exceto pelos banheiros, toda a área da Brasitécnico é monitorada por câmeras. Ele disse mais alguma coisa, e eu adoraria ter prestado atenção ao que ele falava com um sorriso tão lindo, mas mal eu ouvi. Estava completamente absorta em minhas próprias reações, ao perceber que ele fora muito franco afirmando que havia acabado, o que significava que Marcelo tinha entendido tudo errado, e Nicholas não pretendia reatar com isso. O alívio que senti ao constatar que ele não estava brincando comigo foi sem precedentes. O que me assustou foi o que ficou à margem, me espionando de longe. Não era apenas aquela raiva insensata que parecia me envenenar, nem o desejo de manter Nicholas longe de Amanda, de Paris, de Pérez e de qualquer outra garota.
Era mais selvagem, quase primitivo e totalmente inesperado. Eu não esperava me sentir assim. Não antecipei que imaginá-lo com outras mulheres deixasse um gosto tão amargo em minha língua e meu peito todo tão pesado. Você está saindo com alguém? Perguntei, para minha própria surpresa. O que você acha? Escarneceu. Bom, com o meu histórico recente, o que eu acho é completamente irrelevante. Prefiro ouvir de você a fazer deduções. Segurando-me pela cintura, ele se encaixou em mim das coxas ao peito e tocou meu queixo para alinhar nossos olhares. Não estou saindo com mais ninguém, Mel. A única pessoa com quem eu estou envolvido é você. A única com quem eu quero estar é você. Sua intensidade e franqueza eram tamanhas que minha boca ficou seca. Você está saindo com mais alguém? Presa na profundidade das íris iridescentes, neguei devagar. O sorriso que ele me deu deixou minhas pernas com a firmeza de um brigadeiro. Eu gostaria de manter as coisas assim. Correu o polegar pela lateral do meu pescoço, seu coração martelando de encontro aos meus seios. E você? Também quero, murmurei. Uma emoção intensa tomou conta dele. Assombro, encantamento, como se tivesse diante de si a mais extraordinária das criações, a mais preciosa delas. Reconheci naquelas íris azuis as mesmas coisas que eu vislumbrava desde que Nicholas me olhara pela primeira vez. Tesão, urgência. Mas havia mais agora um sentimento profundo, que vez ou outra ele deixava transparecer e em que eu tinha muito medo de botar um nome. Meu pulso zuniu alto nos ouvidos, o estômago revirando um agridoce expectativa que abafava os gritos em meu cérebro de o que acabou de acontecer aqui? Conforme ele envolvia os dedos em meu pescoço e se curvava para reclamar minha boca. O beijo foi impaciente, afoito e tão intenso que fiquei sem ar. Então houve a mudança. Minha história com Nicholas sempre foi marcada por explosões, desespero, desejo. Isso tudo ainda estava presente, mas apenas em segundo plano. A doçura com que ele me provava fazia promessas. Foi ali, na calçada do prédio da Lure, envelopada por seus braços, seu cheiro, perdida em seus lábios, que eu compreendi que Nicholas não estava apenas se divertindo, curtindo o momento, prolongando a noite anterior, e nem eu. Capítulo 34. Depois de ter problema com a tenda, com as flores, com o pergolado, com a entrega das bebidas e de um dos músicos se acidentar no box enquanto tomava banho, tudo estava pronto para o casamento de Alice e Max, naquele fim de tarde de domingo. Nem eu conseguia acreditar. Até o clima contribuía. O sol ainda brilhava sobre umas poucas nuvens. A brisa suave agitava delicadamente os tecidos e as flores enroscadas no pequeno altar no gramado da mansão. Claro que toda a correria cobrava seu preço, e eu sentia a conta em cada uma das juntas. Tudo em mim doía. Eu havia dormido aproximadamente 5 horas durante os últimos 4 dias, mas valera a pena. A mansão onde desde o ano passado funcionava uma espécie de ONG direcionada à educação de crianças carentes havia sido transformada para receber o enlace com o ar romântico e moderno, combinando com os noivos. Minha parte preferida eram as luzinhas que recobriam o domo da tenda, minúsculas estrelas cadentes iluminando os arranjos nas mesas. Uma miscelânea de flores brancas de diversos tamanhos e texturas, juntos de velas baixas em copos de cristal e o pergolado sobre o altar,
ricamente enfeitado com tecidos de flores e flores, diante de bancos escuros de madeira, com futons brancos, onde Fabíola dava os últimos retoques no tapete de flores. Relancei as horas no relógio de Nicholas. Quase 6. Alicia queria que a cerimônia começasse no crepúsculo. Max devia chegar a qualquer momento. A noiva havia passado a noite na mansão, em seu antigo quarto, mas eu não conseguira falar com ela ainda. Mariana não permitira, alegando que a noiva precisava de alguns momentos sozinha, o que me deixou muito preocupada. É normal acordar um pouco emotiva no dia do casamento, sobretudo se uma pedra fundamental na vida da noiva falta. Alicia perdera o avô fazia pouco tempo, mas uma vozinha insistia que isso não era tudo, e eu precisava saber o que estava acontecendo. Esperaria mais 10 minutos e, se não tivesse notícias, ia entrar naquele quarto nem se tivesse que passar por baixo da porta. Já bastava de improviso naquele casamento, naquele século. Depois de analisar o terreno e ficar satisfeito com o resultado, comecei a regressar para a mansão. Um braço apontando um celular para casa surgiu por entre a grade. Corri para a entrada. Nada de fotos, alertei, empurrando a mão de volta. Adriele Sampaio, da revista Tempo, ex-Fatos e Furos, responsável pela coluna de fofocas do mundo dos ricos, que sempre criava algum tipo de confusão em todos os eventos que comparecia, me fuzilou. Você não vai conseguir impedir o trabalho da imprensa, disse a jornalista, dona de uma brilhante cabeleira castanha muito lisa. Você pode fazer o que quiser, Adriele, mas do portão para fora. Este é um evento particular. Por favor, respeite a privacidade da família. Eu teria tido mais sorte se tivesse pedido a ela para começar a latir, pois em vez de se afastar, enfiou o pé entre as barras e subiu a grade para conseguir uma foto da tenda. Chamei algum segurança e dei ordens expressas para que ninguém sem convite cruzasse aqueles portões. Depois, fui verificar o andamento do buffet. Denis estava na cozinha, repassando as últimas instruções com a equipe de garçons. Alicia deu sinal de vida? Perguntei a ele. Não, nem a Mariana. O que está acontecendo? Elas não deixaram a maquiadora entrar. Apontou para a moça sentada num banco alto, se empanturrando de canapés, a maleta prateada equilibrada nas coxas. Eu começava realmente a ficar preocupada. Vou subir e tentar descobrir Denis. A Alicia já devia estar pronta. A essa hora, tem algo muito errado. Como assim? O que aconteceu com a Alicia? Alguém questionou da porta. O noivo, de cuja chegada ninguém me informara. Max, colei na cara um sorriso que mais usava no trabalho, aquele que dizia: tenho tudo sob controle, fica calmo. Não sabia que você já tinha chegado, está muito elegante. O cabelo dourado fazia um belo efeito com um terno cinza claro e gravata azul marinho, ressaltando o brilho esverdeado de seu olhar. Agora preocupado. Acabei de chegar. O Marcos está estacionando o carro. Atravessou o cômodo em 3 largas passadas, nos deixando cara a cara. O que aconteceu com Alicia? Acordou com saudade do avô. Improvisei, mas sorrisos dessa vez pesarosos. Hoje ela vai sentir mais falta dele que nunca. Max apertou a ponte do nariz. Eu sabia que não devia ter permitido que ela passasse a noite nesta casa sozinha. Vou falar com ela. Nada disso. Pulei na frente dele, bloqueando o caminho. Não pode ver a noiva antes do casamento. Ou tentei bloquear, já que Max parecia um tanque de guerra disposto a avançar sem se importar com o que tinha pela frente. Denis, bem mais alto e largo que eu, me ajudou na tarefa, colando o ombro ao meu.
Ela precisa desse momento, Max. Expliquei, pendendo para o lado, quando ele insistiu em nos contornar. Se conectar com o avô, senti-lo por perto para então estar pronta para o passo mais importante da vida dela. Foi por isso que ela quis dormir aqui, lembra? Pelo amor de Deus, Max, você não pode deixar Alice em paz por meia hora? Perguntou a voz que me arrepiava de alto a baixo, desde a primeira vez que a ouvi. Nicholas, suspirei, ao relancear a porta da cozinha. E lá estava ele, o cabelo negro bem penteado, o paletó azul claro sobre a camisa branca e gravata lilás, acentuando ainda mais o delicioso tom bronzeado de sua pele. E a boca, a boca, tão suculenta e macia que meus lábios formigaram com a lembrança de seu gosto, de seu toque. Ele me deu um curto sorriso e meu coração errou uma batida antes de se lançar em uma cavalgada desenfreada, conforme seu olhar faminto passeava pelo meu tubinho preto, frente única, meu cabelo preso em um rabo de cavalo alto, meus lábios conferindo se tudo continuava exatamente como deixara naquela manhã. Tive que lembrar que estava ali a trabalho e que agarrá-lo era muito, muito errado. As coisas entre nós haviam se aprofundado nos últimos dias. Nicholas e eu passáramos todas as noites juntos, o que explicava, em parte, as poucas horas dormidas. Ele bem que tentava me convencer a dormir, tão logo eu botava os pés em casa. Mas bom, a atração sempre falava mais alto. Não que eu estivesse reclamando, longe disso. Só me preocupava a maneira como começávamos a nos entender. Parecia que estávamos juntos havia uma década, e não 5 dias. Ainda tem esse lance de o noivo não ver a noiva antes do casamento, mencionou Dennis, e eu me forcei a voltar a atenção para Max. Nicholas atravessou a cozinha para alcançar o primo. Ao passar por mim, seu polegar resvalou na parte interna do meu pulso, nem um pouco acidentalmente. Meu corpo inteiro se acendeu. Vamos lá, Max. Pendurou um braço nos ombros dele, sacudindo-o de leve. Se a Alicia precisar de você, manda te chamar. É melhor se acalmar e beber alguma coisa. Você está começando a suar e ninguém vai querer abraçar um noivo fedendo a queijo. Tudo bem. Max esfregou a testa e olhou de dentro para mim. Mas se ela precisar de qualquer coisa, nós sabemos onde te encontrar. Respondemos uníssono. Relaxa um pouco, Max. Insisti. Vai dar tudo certo. Ele assentiu, ainda que relutante. Nicholas deu um tapinha em suas costas para incentivá-lo a se mover, empurrando-o porta fora. Eu poderia beijá-lo por isso, e por vários outros motivos, ou mesmo sem motivo algum. Obrigada, fiz com os lábios para ele antes que passasse pela porta. Nicholas devolveu com uma piscada e um sorriso torto. Distraído por pouco, não trombou em Marcos e em uma mulher magra de cabelo cinzento e traços marcantes. Ah, Maximus, meu sobrinho, como você está bonito! Marta Cassani alisou a lapela do paletó do noivo. Acho que nunca vi um noivo mais elegante. Com essa juba, tia? Implicou Marcos. Aí ele prestou atenção à cara do irmão. Que foi? Alice acordou com saudade do seu Narciso, explicou pálido. A mulher de pouco mais de 1,60 m espalmou o centro do peito. Pobre menina. Que foda, Max, grunhiu Marcos ao mesmo tempo. Quer beber alguma coisa? Nós estávamos indo fazer isso, contou Nicholas. É álcool ou tranquilizante de cavalo, Max? Tenho um amigo veterinário, você escolhe. Rindo um tanto nervoso,
O noivo optou por acompanhar o irmão e o primo até um bar. Isso é, isto é, apenas Marcos, já que Marta me encarava tão firmemente do outro lado da bancada que Nicholas vacilou por um instante. Você deve ser a Melissa, sorriu maravilhada. Já ouvi muito sobre você. Você é uma moça muito bonita. Abriu um sorriso semelhante ao do filho, e muito determinada pelo que ouvi dizer. Obrigada. Forcei-me a sorrir enquanto por dentro eu gritava. Ele falou de mim para a mãe? Ah, espera. Não, claro que não. Eu era responsável pelo casamento do sobrinho da Marta. Era assim que ela me conhecia. A Melissa também é muito ocupada, se apressou Nicholas segurando os ombros dela. Vamos deixá-la trabalhar, mãe. Mas Marta não se moveu e continuou a me observar. Meu Nick também é assim, dedicado ao trabalho e aos amigos. O orgulho aprofundou os sutis vincos ao redor de seus olhos, sempre pensando melhor para os outros. Tem um coração grande demais para o seu próprio bem. Às vezes, acho que isso faz mal para ele, e é muito responsável, Melissa, tanto com a família quanto com o trabalho, e tem um excelente salário. Vai ser um marido maravilhoso algum dia. Pisquei algumas vezes. Ela estava fazendo o que eu achava que estava fazendo? Dennis engoliu a risada ao passo que Nicholas contemplou o teto, as mãos nos quadris estreitos. Agora é uma boa hora, Deus, resmungou. Não precisa ser clemente, faça seu pior. Eu só estou dizendo a verdade. Ela deu um tapinha no seu braço. Dificilmente alguém vai encontrar um homem mais comprometido que você, ou bonito. E para mim, com um largo sorriso, acrescentou: Imagine que belas crianças ele vai gerar. Engasguei com a gargalhada, fingindo uma crise de tosse fajuta. Danny se apressou em dar palmadinhas em minhas costas, embora seus ombros também se sacudissem. Revirando os olhos, Nicholas colocou um fim naquela história, ao enroscar o braço ao da mãe. Vamos, mãe, antes que você decida me leiloar e me constranger um pouco mais. Começou a guiá-la para a porta. Não tive dúvidas de que a jogaria no ombro para levá-la para longe de mim, caso Dona Marta não cooperasse. Não sei por que você ficou tão irritado, comentou ela, acompanhando seu passo. Você sabe que eu estou esperando que você sossegue o facho. Veja só os seus primos. Você devia seguir o exemplo deles. Casar e me dar netos. Netos, Nicholas. Eu não estou ficando mais jovem aqui. Eu já não podia mais ouvi-los, em parte porque eles estavam longe, o bastante, em parte porque Dennis uivava de tanto rir, debruçado sobre o balcão e por pouco não derrubou uma bandeja de canapés. E eu que achei que a minha mãe me fazia passar vergonha. Meu amigo enxugou os olhos. Meu Deus, coitado do Nicholas. Também estou com um pouco de pena. Ele nunca me contou que a mãe estava determinada a casá-lo. Meu comentário atraiu sua atenção, um brilho malicioso cintilando nas profundezas cinzentas. Por falar nisso, o que foi aquela troca de olhares? Ele se ergueu sobre os cotovelos, os dedos batucando no mármore. Vocês pareciam estar lindamente um do outro. Não sei do que você está falando. Pode checar o som com André? Vou dar uma olhada na Alice. Mantendo a vista longe dele, me encaminhei às pressas para as escadas no fundo da cozinha. Não que estivesse fugindo do assunto. Só era muito difícil fazer alguém entender algo que eu mesma não compreendia ainda. Certo, eu me sentia diferente perto dele, o coração num constante estado de agitação, mas também havia uma serenidade capaz de apaziguar minha alma. Existia mais que desejo se costurando entre mim e Nicholas, mais doce e pacífico, e crescia exponencialmente a cada vez que ele me beijava. Falava comigo, sorria como ainda agora, ou nos enroscávamos na cama. E a única pessoa para quem eu queria abrir meu coração
e derramar todos os medos não estava falando comigo. É verdade que eu também não a procurara, em parte por conta da loucura que tomara a agência na última semana, devido ao casamento de Alice e Max, em parte porque Fabiola me magoara de verdade. Parei diante do quarto de Alice e bati. Não obtive resposta. Tentei de novo, chamando pela noiva. Tudo que recebi foi silêncio. Preocupada, forcei a maçaneta e fui entrando. A cama desarrumada e a profusão de lencinhos de papel amassado sobre o edredom revirado não era um bom sinal. Não está tão ruim assim. A voz de Mari me fez girar em direção ao banheiro. A porta estava entreaberta, me dando um vislumbre do perfil da morena. Você só precisa relaxar um pouco. Toma, o vinho deve ajudar. Meu alarme interno disparou. Examinei o ambiente à procura do vestido e não o encontrei. A combinação noiva nervosa, vestido branco e vinho tinto sempre acabava em um total desastre. Noivas deviam ser proibidas de se aproximarem de geleia, batom líquido, café, refrigerante escuro e, sobretudo, vinho tinto. Vodka é permitido. Apavorada que a bebida pudesse macular o lindo vestido, voei para o banheiro, abrindo a porta com um empurrão. Alice sentada na bancada, a mão a meio caminho da taça, com o líquido rubro que a amiga oferecia. Gritou ao ver que me interpus entre elas e apanhei a bebida. Soltei um suspiro ao avistar o belíssimo vestido pendurado em segurança no gancho, na porta atrás de Mariana. Mas o alívio durou pouco, apenas uma fração de segundo, só até eu registrar os detalhes da noiva esbelta, embrulhada em um roupão felpudo. Diante daquela visão, uma garrafa de vinho ensopando um vestido de noiva, minutos antes da cerimônia, parecia fichinha. Sua boca, muito vermelha, tinha um aspecto queimado, provavelmente em decorrência de alta temperatura corporal. Seu rosto mais parecia uma página de ligue os pontinhos, coberto de bolhas vermelhas. Havia mais no pescoço, e eu podia apostar em todo o restante dela. Puta merda, arfei. Eu sei, os olhos azuis vítreos se inundaram. Não era para menos. A noiva não estava chorosa de saudade do avô. Não apenas por isso. Alicia tinha acordado no dia do seu casamento com catapora. Sentada aos pés da cama, Mariana chegou para o lado para o doutor Felipe examinar-se Alice. Eu não conseguia me manter parada, perambulando da porta para a janela alta e de volta para a porta. Espiei por entre a cortina diáfana. As luzes haviam sido acesas, já que o sol começava a se esconder na linha do horizonte. A maioria dos convidados chegaram e se espalhava pelo terreno. Avistei o noivo próximo ao altar, rodeado pelo irmão Nicholas e dois amigos, parecendo absurdamente tenso, como se sentisse no ar que alguma coisa estava errada. O médico desligou a lanterna e removeu o palito da língua da noiva. A catapora atingiu as amígdalas, mas as retinas estão bem, ele anunciou. Essa era a minha maior preocupação. Não há muito o que fazer, além de tomar um analgésico e usar uma pomada para aliviar a coceira. Procure não estourar as bolhas ou vai ganhar uma coleção de cicatrizes. Beleza. Ela se ajoelhou sobre o colchão. Quer dizer que é coisa à toa, né? Recolhendo seus instrumentos, o rapaz de quase 2 metros e uma farta cabeleira cacheada os acomodou na valise. Não é bem assim, Alicia. Você deve evitar ao máximo locais com muita gente. Suas defesas estão enfraquecidas. Uma gripe pode se transformar em pneumonia, caso a catapora atinja os pulmões. Recomendo que evite contato com qualquer doente.
a fim de evitar complicações. Acha melhor adiar o casamento, doutor? Perguntei, ignorando a fisgada no peito ao dizer as palavras em voz alta. Eu diria que é aconselhável, anuiu seguro. Da cama, a noiva chapiscada de bolinhas vermelhas se espertigou. Não vou cancelar nada, eu vou me casar hoje, nem que seja de pijama e pantufa. De jeito nenhum, Mariana e eu dissemos ao mesmo tempo. O médico apanhou sua válise. Sinto muito, Alice. Imagino que a situação seja frustrante, mas acredito que seu noivo vai preferir vê-la bem a colocar uma aliança no seu dedo hoje. Então se virou para mim. Me ligue se houver qualquer mudança no quadro. Eu lhe agradeci, conduzindo-o até a porta. Dennis aguardava do lado de fora, recostado à parede, a expressão enevoada de preocupação e de desconforto. Tá legal. Ligar para o ex-namorado pedindo um favor não era exatamente algo que alguém coloca na agenda. E aí? Ele se adiantou. Como é que ela está? Balancei a cabeça. Relativamente bem, mas vamos ter que adiá-lo de novo. Não vou adiar coisa nenhuma, esbravejou a noiva lá de dentro. Lutei para não grunhir ou começar a chorar. Dennis, poderia acompanhar o Dr. Felipe até a porta? Me desculpe, acrescentei mentalmente. Pressionando os lábios até se tornarem apenas uma linha pálida, meu amigo fez que sim, indicando com o braço que o ex fosse na frente. Sem perder tempo, retornei ao quarto, parando ao lado da cama, para observar minha noiva mais bonita, agora com aspecto de plástico de polio. Por que você não procurou um médico assim que os sintomas apareceram? Perguntei sem entender. Porque não achei necessário. Encolhendo as pernas, ela se abraçou aos joelhos. Nem o Max soube. E olha que não é fácil esconder dele. Era para ser só uma febre à toa. Eu pensei que essa coisa fosse espinha. Apontou para as bolotas no pescoço. O que eu vou fazer agora? Não posso adiar de novo. Fica calma, Lili. Mariana dobrou uma das pernas ao se sentar na beirada do colchão para afagar seu braço. A Mel vai dar um jeito em tudo. Elas me encararam com expectativa, esperando que eu propusesse uma solução brilhante para fazer todas aquelas bolhas desaparecerem num passe de mágica. Mas o que eu podia fazer? Não tinha uma varinha de condão escondida na bolsa. Infelizmente, comecei a variar as ideias, andando a esmo pelo quarto. Acabei diante da janela. A noite já espichava, tingindo a linha do horizonte em tons de azul, rosa e roxo. Daquele ponto era possível divisar a tenda em toda a sua exuberância. A prataria sobre as mesas reluzindo, feito espelhos, e as velas e luzes dando a impressão de que estrelas haviam descido do céu para abençoar aquela união. Foi tão difícil conseguir produzir algo tão rico em detalhes em tão pouco tempo, tanto esforço, suor, tanta beleza. Mas o mais difícil de contemplar era a ideia de procurar Max, que já não estava mais à vista, e contar a ele que não haveria casamento. De novo. Ainda me lembrava da expressão soturna dos noivos ao anunciar que adiariam a cerimônia logo após o sequestro de Marcos. Não podia acreditar que Alice e Max teriam que passar pela mesma situação sob meus cuidados. Mas que opção eu tinha? Colocar 60 pessoas em contato direto com Alicia e dar início a um surto de catapora pela cidade ou piorar o estado dela? O som de uma manada subindo os degraus me fez girar para a porta. Ai Deus, Max! Os olhos de Alice se arregalaram. Ele não pode me ver assim. Alguém fecha a porta. Mas não houve tempo. Max rompeu no quarto, esbaforido e pálido. Nicholas veio atrás e bastou uma rápida olhada na garota na cama e a minha expressão desalentada para entender o que estava prestes a acontecer. Max,
Estava meio verde ao se ajoelhar diante da sua noiva, pronto para tocá-la, mas não pareceu encontrar um ponto sem bulhas. Mari se levantou, dando espaço a ele. Imagino que Alicia tenha atingido o limite, pois começou a chorar. Max soltou para a cama e, ao mesmo instante, a envolveu em seus braços, delicadamente pressionando os lábios em sua testa, e ofegou. Meu Deus, Alicia, você está ardendo em febre. O que o médico disse? Questionou ele. Já que tudo que ela fez foi soluçar um resmungo, o noivo buscou respostas em minha expressão e na de Mari. Ele nos ouviu repetir cada palavra do médico, assentindo vez ou outra, muito sério, sobretudo ao ouvir a recomendação de que Alice não se esforçasse. Perto da porta, Nicholas sugou o ar com força, mas não fez nenhum comentário assim que explicamos que o Dr. Felipe recomendara o adiamento. Para minha surpresa, em vez de desespero, tudo que o Max expressou foi preocupação. O que eu devo fazer? Sondei. Estava louco para dar alguma privacidade a eles, mas precisava de uma definição. Os noivos se entreolharam. Uma troca silenciosa aconteceu. Imagino que o argumento de Max tenha sido convincente, pois Alice gemeu caindo de costas no colchão. Não posso permitir que ela se canse e coloque a saúde em risco. Ele ponderou em tom grave. O jardim é imenso. Ela não vai conseguir atravessá-lo. O que nós iremos fazer hoje seria apenas oficializar algo que já sacramentamos no coração. Vamos adiar, disse Max, sem qualquer hesitação, e encarou Nicholas numa súplica silenciosa para que ele assumisse as rédeas e o ajudasse com a família. Assentindo, Nicholas espalmou uma mão em minhas costas, enlaçando o braço de Mari com a outra, e começou a nos levar para fora. Fechei a porta depois de passarmos por ela, vislumbrando Marcos e Júlia aos pés da escada, e frustração do Cassani mais novo ao se ver impossibilitado de chegar ao segundo andar. Mari se apressou degraus abaixo para lhes dar a notícia. Eu parei no patamar, respirando fundo, frustrado. Não dá para acreditar que isso está acontecendo. Não acredito que eles vão passar por isso de novo. Nicholas se curvou e apoiou os cotovelos na balaustrada, o olhar perdido em um ponto lá embaixo. Eles estão sonhando com esse momento faz tanto tempo. Não tenho como curá-la, Nicholas. Eu me retraí. Ele me deu um sorriso tristonho, uma mecha encobrindo parcialmente o olho direito. Eu sei disso. Se tivesse qualquer coisa que você ainda pudesse fazer, tenho certeza de que já teria feito. Suas palavras rodopiaram em meu cérebro como um furacão de intensidade. 5. Nicholas acreditava que eu poderia salvar o dia. Alice e Mari também. Tinham confiado que eu faria o melhor que pudesse para ajudá-la. Eu tinha mesmo feito tudo ao meu alcance? Não havia uma alternativa escondida em algum lugar, nenhumazinha? Do alto das escadas ouvi Marcos xingar e empurrar as rodas da cadeira com tanta raiva que quase se tornou um borrão indistinto ao deixar a sala. Júlia apenas admirou a mobília requintada, esperando que ela lhe apresentasse uma solução. Não sei quanto a ela, mas as engrenagens do meu cérebro começaram a trabalhar mais depressa. E se Alice só tivesse que descer as escadas? E se eu pudesse delimitar o número de pessoas com quem ela teria contato, resumindo-se apenas ao juiz de paz e os padrinhos? Desde que todos fossem vacinados, tivessem contraído catapora e não tivessem doentes, é claro. E se eu pudesse substituir a mobília por bancos e arranjos? O ambiente era amplo o bastante. Endireitando a coluna, Nicholas tocou meu braço. É melhor eu dar a notícia para a família toda. Começou a descer as escadas. Não, espera. Eu o segurei pela parte de trás do paletó, antes que saísse do meu alcance. Do segundo degrau, Nicholas me observou, questionando.